Pronto, então bom dia a todos novamente. Hoje é dia 2 de junho, estamos começando aí mais uma aula de Direito Penal 4, turno da manhã. E o tema hoje é falar sobre crimes com sentimento religioso e o respeito aos mortos. Já ouviam falado nisso, de que havia crimes no Código Penal brasileiro relacionados a isso? Se você é desrespeitoso com a religião ou com cerimônias, né, com esse sentimento fúnebre, você pode estar um pouquinho encrencado. E hoje, então, o objetivo é discutir, né, acho que é a melhor forma que eu imagino, aquelas três situações que eu apresentei para vocês, e eu queria, então, que vocês, né, a gente debatesse a respeito delas. Deixa eu primeiro, então, aqui compartilhar a minha tela para a gente poder iniciar essa discussão. Só um instante. Pronto. Então, vamos lá. Esse é o primeiro caso, né? Tem essas duas revistas e ainda tem um vídeo. Alguém pode me falar o que aconteceu naquele vídeo para os colegas que não conseguiram assistir, não deu tempo? Quem resume para mim? Foi aquele caso do pastor que chutou a imagem de Nossa Senhora há alguns anos atrás. Isso aí é um caso bem antigo, mas o pastor estava lá fazendo sua pregação, né, no programa de televisão, e aí ele começa a pegar, né, uma imagem da Igreja Católica e fala, isso aqui é um objeto, não sei o quê, tal, e chega até a chutar. Fala o preço, eu lembro que na época o preço acho que era um salário mínimo, e que meio que, né, menosprezando. E nós temos também a capa dessas duas revistas, né? A Charlie Hebdo é famosa aí, né? Houve aquele evento na França em que um grupo aí de fundamentalistas, né, mataram várias pessoas da redação dessa revista. E a Hustler, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um filme que chama O Povo contra Larry Flint. Alguém já assistiu? Era o dono da Hustler. E esse dono da Hustler, o que ele fazia? Ele fazia uma revista em que mostrava, normalmente, né, mulheres nuas, mas sempre assim, muito crítico, uma crítica muito ácida de tudo. Então, assim, essa capa aí de uma mulher nua, né, crucificada como se fosse Cristo, é um dos exemplos. Eu me lembro do caso, esse caso que foi discutido, retratado no filme, mostra que o Larry Flint ele fez uma capa em que o Papai Noel estava... Não, esse era outro, mas havia uma capa em que o Papai Noel estava fazendo sodomia com uma pessoa, tal, assim, para ver o nível das capas dele. E o caso que realmente ele foi processado era de um pastor que ele escreveu, tipo assim, uma história de um pastor, assim, eram umas 2 páginas da revista, inventando todos os fatos. Aí mostrando que o pastor, desde pequeno, se envolvia em orgias sexuais e bebia, não sei o quê, tal, como se ele estivesse dando um depoimento. E, na verdade, não tinha nada disso. E, no final, a Suprema Corte americana falou que aquilo ali não importava nenhuma violação a direitos, né, individuais ou direitos do pastor. E falou que, em nome da liberdade de expressão, né, a Hustler não deveria, o dono dela, ser condenado por fazer esse tipo de publicação. E quanto a vocês, começando pelo caso do pastor, alguém acredita que houve prática de crime? Eu queria fazer uma pergunta antes de responder nisso, porque eu vi o artigo 208 e ele fala vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. E eu queria entender o que significa esse vilipendiar. Eles podiam encontrar uma expressão mais, né, mais que talvez em 1940 fosse a expressão corriqueira, né? Mas vilipendiar significa assim, ultrajar, né? Você desmerecer, ultrajar um objeto de culto religioso. Ofender, eu acho que a gente poderia utilizar a expressão ofender. O problema é que você ofender um objeto de culto religioso, né, parece que ofender é uma expressão, um verbo que a gente utiliza para seres animados, né, e não inanimados.
mas seria mais ou menos isso. Acho que ultrajar é o melhor sinônimo. Eu acho que no caso da imagem, a gente poderia enquadrar nisso, talvez, por ser um objeto de culto religioso. Agora, no caso das revistas, eu já tenho um pouco de dificuldade de ver isso de forma tão clara. Eu já acho que é mais uma questão de liberdade mesmo de expressão, em especial por se tratar de imprensa, né? Agora, na da imagem, eu consigo ver esse tipo. Tá. E você conseguiria, talvez, tentar distinguir por que há essa diferença? Assim, ó, quando é uma transmissão na televisão chutando uma imagem, não é crime. Quando são imagens impressas numa revista, não seria. Ou é mais é um feeling. Que, por exemplo, nessa da revista, você tem um sentido por trás, que é um sentido de sátira mesmo, um sentido de crítica, no sentido de imprensa. Agora, em relação à imagem, ele não tem nenhum intuito informativo, nem nada do tipo. Ali, pelo visto, né, pelo que eu vi do vídeo, assim, rapidinho, era realmente o intuito apenas de ofender. Nessa não, nessa já tem uma crítica no sentido mais informativo da coisa. Tá. Perfeito, joia. Vamos lá, Marcos está com a mão levantada, diga. Depois Então, Letícia. não sei, eu começo reconhecendo que eu tenho uma tendência a ser um pouco mais enviesado. Porque, por exemplo, eu tendo a ver as revistas com olhos muito melhores do que, por exemplo, um culto religioso, algo do gênero. Que talvez seja uma tendência minha. Mas pensando um pouco mais amplo, eu não sei como é que enquadrar, porque, por exemplo, as revistas, elas são defensáveis no sentido de liberdade de expressão. Porém, culto, você pode ter também liberdade religiosa, no sentido que está fazendo proselitismo da religião dele, e para fazer isso, ele precisa convencer, no caso, pessoas de outras fé, que no caso do Brasil, a principal é católica, então ele tem que convencer essas outras pessoas de que, na verdade, acho que é a universal que ele é, enfim, tem É, algum tipo de vantagem em relação à Igreja Católica. Então eu fico um pouco em dúvida se eu não poderia, se ele também não seria defensável também por liberdade religiosa, porque aí eu não sei se ficaria um pouco tendencioso defender as revistas por liberdade de expressão e ele não ser defensável por liberdade religiosa. Embora eu acho que no caso da Santa, de fato, se enquadra ele tipicamente na hipótese do artigo que a Bruna mencionou, porque ele, de fato, ele pega uma imagem religiosa, um objeto de culto, e ofende. Mas eu não sei se como liberdade religiosa é um direito fundamental, inclusive eu acho que é listado junto com liberdade de expressão na Constituição, não sei se é no mesmo artigo ou se é um logo abaixo do outro, então eu não sei se ficaria contraditório essa defesa. Mas a minha tendência é dizer que, por exemplo, as revistas não se enquadrariam ao passo que a Santa sim, mas eu não sei se eu estou sendo tendencioso. não, beleza, ótimo. A gente pode pensar, né, que ó, ele quando chuta a Santa, ele fala, ó, isso aqui tá, e custa caro, isso aqui acho que é, ele falou R$ 100, né, 100 cruzeiros, R$ 100. Isso aí era o preço do valor do salário mínimo da época. Às vezes ele está, tipo assim, estimulando, né, ó, fiéis, vem para minha igreja aqui, porque aqui não precisa gastar dinheiro, não, nós não idolatramos objetos que são caros, né? Será que isso aí é válido? Diga lá, Letícia. Era um pouco sobre isso que eu queria falar, porque em um primeiro momento eu também tinha tido a impressão de que o caso do vídeo se enquadraria no artigo 208. Só que ainda estava parecendo um pouco estranho para mim, como assim ninguém pode ir lá, igual ele disse, ele comprou a imagem para usar lá no programa dele, e aí eu vi que, eu não sei exatamente em qual doutrina foi, mas que para ser entendido como um vilipêndio a um objeto usado para um ato religioso, o objeto ele tem que, de fato, estar sendo usado para um ato religioso. Ele não pode, por exemplo, estar à venda. Então, o pastor, inclusive, disse quanto que custou para ele comprar isso. Ele não foi em uma igreja e pegou e saiu correndo. Então, eu acho que por isso não teria esse vilipêndio a um elemento religioso. E aí, em relação às revistas, eu acho que a gente tem que pensar um pouco também no bem jurídico que está sendo protegido por esses artigos, né? Que é a liberdade religiosa. E, assim, eu não vejo, pelo menos a revista sem ser a do Alcorão, a outra, eu não vejo isso como um ataque à liberdade religiosa de alguém. Porque, e também no caso do vídeo, porque são religiões majoritárias no nosso país, então ninguém vai se sentir assim, ninguém vai ter medo de continuar exercendo essa religião porque o pastor chutou a santa.
Enfim, eu acredito que seja um pouco nesse sentido também. A Letícia trouxe pontos importantes aí. Igual você falou, né, Letícia? O pastor meio que descontextualizou a posição da santa, né? Ela não estava numa cerimônia religiosa, né? A gente viu assim, fiéis celebrando. Ele comprou uma loja e, né, meio que, apesar dos chutes dados, né, do ultraje feito, não era talvez, né, como um objeto de culto religioso. E outra coisa agora também que você falou ao final, né, essa questão do... Como é que é mesmo, gente? Me perdi o que eu ia falar. Mas eu acho o seguinte, você realmente... Tipo assim, o pastor está descontextualizando, né, a situação. Então, talvez isso aí leve a desconsiderar que houve uma ofensa, né, a um bem protegido aí pelo tipo penal. Ok, vamos guardar esses argumentos. Vamos lá, o André e o Natan. Tá me ouvindo? Sim, estamos. Eu queria falar que, no caso do jornal do Charlie Hebdo, assim, algo que me incomodou mais, assim, do que o normal, do que se fosse só uma crítica, uma charge, né, do jornal, é porque, assim, eu fui pesquisar a tradução dessas coisas que estão escritas, aí fala nesse Tueri em Egito, fala que é matando no Egito, depois fala que o Corão é uma merda e fala que o Corão não consegue parar bala, sabe? Então, assim, parece que falta muito de uma questão numa crítica, parece mais só, assim, escarnecendo da religião, sabe? Tanto é que coloca o Corão na frente, assim, não conseguindo parar as balas, sabe? É algo muito sério, assim, pesado. Não parece ser uma crítica, parece só estar escarnecendo, sabe? Então, talvez até pudesse ser esse 208 por vilipendiar esse objeto de culto religioso, né? Que seria o Corão. Assim, é o que eu achei. Não, igual imagine, né? Chegar e falar assim, ó, a Bíblia é uma merda. Será que ofenderia, assim, seria uma depreciação àqueles que são católicos? E a coisa que eu lembrei aqui da Letícia, que ela falou, a questão de ser majoritário, né, no país, uma religião católica, tudo. Será que isso aí é um ponto importante, né? O tipo penal, será que ele está tutelando isso, permitindo que as pessoas possam livremente exercer sua religião? Então, se é uma religião que é abraçada pela maioria da população, qualquer que seja a ofensa, dificilmente isso aí vai impedir que as pessoas, né, esteja relacionada, vinculada a ela. Agora, uma religião minoritária, se houver resistências e ofensas, talvez seja mais fácil que os fiéis dessa religião, né, se sintam aí desestimulados na segui-la, né, impedidos, né? Então, será que realmente isso aí tem relação? Vamos lá, Natan. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia. Eu acho o seguinte, antes de tudo, eu acredito que a gente tem que analisar a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, mas principalmente a liberdade de expressão, dentro do que o STF, o ordenamento jurídico, vem estabelecendo ao decorrer dos anos. Você pega o caso da revista Hustler, por exemplo, e que a Corte Norte-Americana, né, a Suprema Corte, decide que não é uma violação, né, por estar respaldado na liberdade de expressão, aí a gente tem que lembrar que a Suprema Corte reiteradamente decidiu a favor do discurso de ódio, que incluindo no âmbito da proteção de liberdade de expressão, quando ele advoga ou quando ele defende geral e abstratamente ideias, né? A Suprema Corte acredita que o hate speech tem que só ocorreria uma violação da liberdade de expressão quando ele apresentasse um real e claro perigo. Aí é difícil a gente estabelecer, quando a gente retorna ao ordenamento jurídico brasileiro, ou pelo menos nossa interpretação, que, querendo ou não, sempre foi mais protetiva com os direitos fundamentais, e com o Supremo Tribunal já estabelecendo jurisprudências importantes sobre isso, inclusive de revistas, né? Acho que é do caso Well-Unger, né? Sei lá como que fala, esqueci o nome dele. Mas ele já falou isso. Até o entendimento é que, para ter esse claro e real perigo, precisou, ou poderia ser evitável se a gente
tutelasse melhor os direitos anteriormente, né? Aí eu vejo, por exemplo, a imagem, essas imagens, ou a imagem do Charlie Hebdo, e é realmente muito difícil traçar qual que é o limite da liberdade de expressão, onde que eu estou adentrando, o proselitismo que o Marx falou, né? Principalmente na situação do pastor, que era uma situação em que ele deveria convencer os fiéis que aquela imagem não trazia valor, né? Ele parte do pressuposto que a imagem não tem valor. Então ele fala, olha, isso daqui não vale nada, porque é um objeto, é uma estatueta, né? Não deveria ser objeto de culto. Justamente, ele parte desse pressuposto para fazer a violação. Então, para ele era até atípico, né? Porque para ele não deveria ser objeto de culto. Mas aí é um limite muito, muito estreito, muito tênue, mas que a gente tem que colocar em perspectiva. A visão da Letícia, eu acho que a visão da maioria, sim, de que geralmente esses tipos existem para proteção ou para proteção e desenvolvimento de uma minoria, né, religiosa. Mas eu não sei, eu queria saber de você, professor, porque para mim esse tipo é um sentimento religioso, e a gente viu essa discussão muito em tona também no documentário documentário não, né, no filme do Porta dos Fundos, né, acho que foi o mais fervoroso agora a discussão contra o sentimento religioso. E muita gente entrou com essa questão. Não, porque é a maioria religiosa, né? Então você não teria que proteger ela com tanta força ou com tanta veracidade. E aí muitas pessoas rebatiam falando que até no carnaval você usando, né, a utilização de vestimentas religiosas seria uma ofensa. Eu acredito que seja uma ofensa também. Então você vê as nuances interpretativas e eu acho que isso no direito penal é uma coisa tão perigosa, porque deveria reger pela taxatividade, né? Como que a gente vai interpretar? Então teria que, parágrafo 1º, se a religião ofendida for de maioria do Estado, a pena diminui de 1 a 6, entendeu? Eu não sei, eu não vejo assim. Mas, enfim, é só para discussão mesmo. Não, perfeito. E você já antecipou aí alguma coisa que eu falaria agora, né, a respeito da posição do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte Americana. Eu vou avançar aqui para a gente aprofundar um pouquinho mais nisso. Aqui, só o comentário, né? A Bruna colocou, não sei se vocês estão vendo todos no chat aí, mas é uma coisa assim que realmente se faz muito. Não basta a gente prever, né? Falar assim, não, essa conduta se ajusta ao tipo penal, ok. Mas assim, qual que é o bem jurídico, né, que está se tutelando? Nessa situação específica, apesar dessa tipicidade formal, está sendo lesado o bem jurídico? Em várias situações se pensa nisso. Igual, por exemplo, nós veremos lá crimes contra a incolumidade pública. O que é isso? É você causar perigo para um número indeterminado de pessoas. Então, nós temos, por exemplo, o crime de incêndio, né? Provocar incêndio, tal, em habitação, não sei o quê, tem várias situações. E aí tem um autor, o Lídio Machado Bandeira de Mello, né? Um professor antigo aí da faculdade, que ele fala assim, imagine colocar, então, fogo num casebre no meio da floresta desabitado. Eu estou lá provocando incêndio, eu estou fazendo um tipo penal, mas eu estou lesando a incolumidade pública. Tem alguém lá que vai ser prejudicado, um número indeterminado de pessoas? Ele responde não. Na verdade, embora a conduta seja formalmente típica, né, não está atingindo o bem jurídico. Então, é um raciocínio que, às vezes, a gente pode aplicar também nesse caso. Vamos falar, então, do artigo 208, pessoal. Assim, ele tem uma característica interessante, que é a seguinte, existem 3 crimes previstos aqui, só que o legislador achou por bem colocar tudo em um só, né? Então, assim, se nós olharmos aqui, escarnecer de alguém por motivo de crença, tal, é um crime. Aí nós temos uma conduta totalmente diferente, impedir ou perturbar uma cerimônia, outro crime. E temos uma terceira modalidade, vilipendiar o objeto de culto religioso, que é isso que nós estamos tratando, né, no caso do pastor. Então, normalmente, quando um tipo penal tem vários verbos típicos, a gente costuma falar que é um tipo misto alternativo.
qualquer infração que você pratique ali, qualquer verbo típico, você está cometendo um crime só. Então, um exemplo clássico aí é o tráfico de drogas. Tráfico de drogas são 18 verbos típicos. Então, nós temos lá importar, exportar, guardar, ter em depósito, tal, fornecer, então, diversas situações. Se você está importando, tem em depósito e oferece, você cometeu um crime só de tráfico de drogas. Agora, nesse 208, não é um tipo misto alternativo, ele é um tipo misto cumulativo. São 3 condutas que você pode incorrer várias vezes no 208 praticando condutas distintas. Se eu escarneço alguém, se eu impeço a cerimônia, se eu vilipendio um objeto de culto religioso, eu vou estar cometendo o crime do 208 por 3 vezes em concurso material. Né? Então, assim, são condutas assim bem claras que o legislador, não sei por qual razão, ele resolveu cumular tudo num único tipo penal. O que acontece nesse tipo de situação, né, pessoal? Eu acabei de colocar aí aqui no Teams um artigo do professor Túlio Viana. Eu não sei se vocês foram alunos dele, acho que ele costuma dar aula para a noite, né? Mas ele escreveu um artigo desse na Folha de São Paulo, uma opinião, e ele fala basicamente o seguinte, falou, nós temos que meio que superar um pouco essa visão do artigo 208. Eu acho o seguinte, se por acaso uma pessoa específica está sofrendo bullying, né? Está sendo ultrajada, a ela se proíbe exercer sua liberdade religiosa, tudo bem, é um crime. Agora, genericamente falando, um filme da Porta dos Fundos, né? Uma capa de uma revista, isso aí que não tem assim uma pessoa específica, individualizada, que está sofrendo aquela ação, ele fala que está incluído dentro da liberdade de expressão e dentro da liberdade religiosa. É a opinião que ele tem. Eu acho que a opinião dele é bem assim, é uma forma de você lidar com essa situação. O problema é o seguinte, talvez aqui no número 1, escarnecer de alguém se exija realmente um indivíduo. Você tem que ter uma pessoa específica para poder, né, o crime estar caracterizado. Mas aqui, impedir uma cerimônia ou vilipendiar um objeto de culto religioso, a princípio, o sujeito passivo, né, a suposta vítima, seria a coletividade. Um conjunto de pessoas indeterminado que se sentiu lesado com aquilo. Então, talvez a opinião também do professor Túlio se esbarre nisso. Então, eu só vou dar sentido ao artigo 208 quando tiver um indivíduo específico. Então, o impedimento da cerimônia só vai poder ser caracterizado o vilipêndio de um objeto de culto religioso só vai atingir, então, as pessoas que estão praticando numa cerimônia onde o objeto está sendo utilizado. Então, no caso do pastor, ninguém não tinha uma cerimônia, né? Ninguém participava dela, né, da religião católica, então, em tese, não haveria crime. O que acontece, pessoal? O problema é que nós não temos um critério objetivo, e aí que esse é o problema, para a gente diferenciar as condutas, né? O caso, por exemplo, do pastor, né, o pastor Von Helder, né? Nós estamos lidando aí, falando, né, de liberdade de expressão, liberdade de religião, né, e esses crimes aí contra o sentimento religioso. Ele foi condenado, e ele foi condenado pelo artigo 208, né, que é a violação, vilipêndio do objeto de culto religioso, e também por esse artigo aqui, é a lei que eles falam, essa lei é muito conhecida por veicular o crime de racismo, né? Quando você pratica, induz ou incita a discriminação por preconceito de raça. Mas também nessa lei nós temos aqui a previsão do preconceito de religião. Então, na verdade, ele foi condenado por essas 2 infrações. Eu confesso que, para mim, assim, ele praticou uma conduta só. Se ele praticou uma conduta só, ele deveria ser condenado por um crime só. Eu acho muito difícil, assim, às vezes, você desmembrar essa única conduta, falar, não, esse aqui é um crime formal, ele ofendeu 2 bens jurídicos simultaneamente. Não sei. Eu acho que ele, chutando a santa, ou ele estava lá, né, induzindo, incitando uma discriminação de religião, ou ele estava lá vilipendiando o objeto de culto religioso. Por uma questão de especialidade, eu acho que, na verdade, ele estaria, né, cometendo o crime do artigo 208, é mais específico. Mas, no final das contas, ele pegou uma pena aí de 2 anos e pouco, 2 anos e 8 meses, se eu não me engano,
por praticar os 2 crimes em concurso, acho que material, exatamente. E aí a questão é essa, como é que o juiz chega a essa conclusão? Eu penso de maneira diversa, é justamente por isso. Acho que a gente não tem balizas muito objetivas, né? O Natan mencionou aí a Suprema Corte brasileira e a americana. O que acontece? Nós seguimos muito um modelo europeu. O que é o modelo europeu? A gente vai tutelar a liberdade de expressão, né? Então, você vai dizer, isso aqui pode, isso aqui não pode, eu vou suspender essa publicação, isso aqui está sendo ofensivo, e por aí vai. Agora, pelo modelo americano, lá, a Suprema Corte, lá, tipo assim, só não pode matar, né? Tipo assim, até o discurso de ódio é admitido, desde que ele não seja posto em prática. Então, você quer falar mal, você pode falar do jeito que você quiser. Esse caso do pastor, né, da revista Hustler, que eu mencionei, mostra o depoimento do pastor, é uma piada, tem a foto dele, assim, eu já vi a publicação, e ele está lá meio assim, bota um copo de uísque, que ele está lá, né, com gesto bebendo, tudo, e colocando que ele tinha, acho que, relações com a mãe dele, sexual, tal, inventa uma história assim absurda. E a Suprema Corte falou, pode, não tem problema, ele é uma pessoa também aí conhecida publicamente e tal, está sujeito a isso. E lá, a princípio, né, pode-se tudo. Né? Dificilmente a Suprema Corte tem alguma decisão aí que vai contra isso. Aqui no Brasil, além de haver, né, uma certa censura, não digo censura, mas às vezes é uma censura, proíbe-se, né, algumas publicações. Tem também a questão da reparação. Até poderia, e se por acaso, no caso específico, ficou aí configurada alguma lesão, nós vamos ter podemos prever uma indenização pelo dano gerado. O caso mais exemplar aqui no Brasil, eu acho que foi o mencionado aí pelo Natan, né, era um escritor, né, lá do Rio Grande do Sul, um editor de livros, na verdade, que ele publicava livros negando que tivesse ocorrido o Holocausto, né? Ele é um livro totalmente assim antissemita, contra os judeus, não sei o quê. E aí essa questão foi levada ao Supremo, né? Talvez todos já conheçam o caso, mas só para ser bem simples aqui. O Supremo falou que ele estava cometendo um delito, que não estava incluído isso aí dentro da liberdade de expressão, né? Dentro da liberdade de religião, né? Não era nem religião, era de expressão. O que eu me penso é o seguinte, eu me lembro quando eu estava lá em Michigan, conversando com um professor da faculdade, e ele chegou, eu estava comentando para ele esse caso, contando o que aconteceu aqui no Brasil. E ele chegou e falou assim, nossa, é uma pena que o Supremo tenha decidido assim. Eu fiquei curioso, falei, não, mas por que é uma pena? Ele falou aqui, em situações como essa, de discriminação, tudo, dificilmente a pessoa vai, tipo assim, vai se reverter, vai se converter, sabe? Vai voltar atrás. Ela vai estar sempre discriminando. Se você criminaliza isso, o que acontece? Essas pessoas começam a atuar de maneira subreptícia, no subterrâneo, sem ninguém perceber. E você nem sabe a dimensão do que ela está praticando. Às vezes a bomba vai explodir lá na frente. Agora, se você permite um discurso desse, é ótimo. Você encara de frente essa pessoa. Você sabe mais ou menos assim, quem é seu inimigo, você sabe o que ele fala e você pode se opor a isso. Então, quando a gente está criminalizando, talvez seja a pior situação, porque a gente está simplesmente fazendo com que essas pessoas vão para o lado oculto, para o lado, né, que ninguém vê, mas que elas vão continuar disseminando essas ideias. E eu achei muito interessante o raciocínio dele. Talvez seja esse o raciocínio que esteja pelas decisões da Suprema Corte, né? Eles permitem uma ampla liberdade para saber aqui, de onde, em tese, assim, a ofensa está vindo. Então, deixa eu me contrapor a isso, né? Fora isso, realmente é muito difícil. O pastor chutando a santa, ele cometeu um crime? Os argumentos apresentados aí, alguns foram muito interessantes. Aqui, ele descontextualizou a santa, ela não estava... A gente fala que é só um objeto religioso, ok, mas esse objeto religioso tem que ser utilizado como tal para poder ser ultrajado. Ele não estava dentro de um contexto de uma cerimônia religiosa. É um bom argumento. O pastor, ele não estava, na verdade, querendo ofender a santa. O objetivo dele naquela conduta era angariar mais fiéis, mostrar os aspectos não muito positivos da Igreja Católica e querendo atrair. Então, assim, o problema é que, nesse ponto, se a gente for fazer isso, o que vai acontecer? Muitas ofensas começarão a ocorrer. E aí todo mundo tem que ter o espírito aí de tolerância para poder, né, aceitar
essas críticas muito ácidas, essas ofensas. Então, por isso que assim, um sistema americano vingar aqui no Brasil eu acho muito difícil. Eu acho que a gente ainda é muito sensível nesse aspecto. Diga lá, Pedro. Bom dia, professor. Bom dia. O senhor estava falando aí das decisões do STF, e eu lembrei de uma que teve aqui, que vai mais ao encontro do sistema americano mesmo, que foi aquela do Monsieur Jonas Habib, da Canção Nova, salvo engano, que ele num culto, né, numa celebração, ele estimulava os fiéis a queimarem livros espíritas, né? Acho que era um livro... Aliás, ele escreveu um livro que estimulava isso. E a Suprema Corte entendeu que era simplesmente proselitismo religioso. Talvez por ser uma religião minoritária, né, o espiritismo, eles não quiseram bater de frente com a comunidade católica. E foi uma das decisões que mais pareceram, assim, né, com a postura do sistema americano mesmo aqui no Brasil. Ô Pedro, eu não conhecia, e eu acho assim, eu concordo com você, talvez o STF acho que é mestre disso, ele gosta de fazer uma política meio assim de boa vizinhança. Então, eu acho que talvez seja isso. Por ser uma religião, né, minoritária, tal, tudo, ó, eu vou, né, eu tomo uma decisão. E eu falo isso assim, porque tem algumas decisões, igual, por exemplo, tem aquela decisão do STF relacionada à criminalização da homofobia, né? É uma decisão, assim, é totalmente política. A decisão em si, ela é uma contradição ambulante, ela é péssima. Por que aconteceu? O STF chegou e falou assim, não existe lei, né, que regulamente aí a criminalização da homofobia. Ok. Então, enquanto essa lei não foi editada nem nada, nós vamos adotar a lei, justamente essa lei aqui, gente, ó, o artigo 20. Eles vão incluir aqui, dentro do preconceito de raça, cor, tal, colocar também aqui preconceito aí relacionado à sexualidade, gênero, etc. Né? Então, assim, ele deu uma interpretação ampliativa. Mas, assim, pensando bem, peraí, como é que ele fala que não tem lei e depois ele fala que existe a lei que tem que ser ampliada? Das duas, uma, entendeu? Tecnicamente, não tem como tomar a decisão que eles tomaram. Mas eu acho que isso aí é o quê? Eles querem também, no Brasil tem muita perseguição, né, contra homossexuais, aí ele tem dados, as decisões citam lá mortes, né, homofobia, não sei o que tal, e eles quiseram chegar e falar assim, somos um tribunal moderno, estamos atenados para isso. Eu acho que não duvido nada dessa questão do proselitismo, de ter sido relacionado a esse aspecto também, né, mas também, deixa eu falar, pessoal, é muito difícil, né, essas questões, esses julgamentos, né, são questões muito sensíveis, né, questão da liberdade, até onde que ela chega. Eu fico perguntando, será que o direito penal não pode ser um limitador da liberdade? Você pode fazer tudo, desde que não esteja previsto como crime no direito penal. Então, por exemplo, o exercício do direito de defesa no processo penal. Aí o réu pode mentir, eu posso fazer não sei o quê, tal. Mas, por exemplo, eu não posso subornar um juiz para obter uma decisão favorável. Isso aí não é exercício da direito de defesa. Existe um crime no Código Penal que estabelece, né, a corrupção. Eu não posso obrigar ou então fazer com que uma testemunha minta em juízo. Por quê? Existe o crime de falso testemunho previsto no Código Penal. Mas mesmo isso, gente, não é suficiente. Isso aqui ó, é um conceito muito abstrato, né? Discriminação ou preconceito. O que significa isso? O crime de injúria, né? Você ofender a honra de uma pessoa, o decoro, o que isso significa? Então, assim, realmente é uma situação difícil. Talvez o STF, foi bom, então, o Pedro ter trazido essa informação, ele esteja caminhando num outro sentido, né? Mas, a princípio, eu acho que há uma distinção muito grande entre o que acontece lá, por exemplo, nos Estados Unidos, em que, por exemplo, lá um americano pode queimar a bandeira americana e não acontece nada. Eles até falam, normalmente isso não se faz, a não ser um louco aí e tal, né, um fundamentalista. Mas, assim, é liberdade total. Aqui no Brasil, às vezes, eu já vi situações aí que a pessoa está abraçada na bandeira, fala, tem lei que não permite que você use a bandeira nessas condições e não sei o quê. Então, é uma situação totalmente distinta. Em resumo, né, acho que não chegamos a conclusão nenhuma, não é isso? Podemos avançar, então? Podemos. O caso do Ronaldo Esper. Quem quer me contar aí o que aconteceu nessa situação? Eu posso contar. Bom, ele era um estilista muito famoso, e aí um dia ele entrou no
cemitério e saiu carregando 2 vasos de uma sepultura dentro de uma sacola de dia. E aí ele foi pego saindo do cemitério com esses vasos. E aí ele foi preso, né? Foi levado para a delegacia. Eu vou aproveitar para falar qual é a minha opinião logo, né? Eu acho que não seria um caso de violação de sepultura, porque acho que a gente precisa analisar qual era o dolo dele, o que ele estava querendo fazer. Ele estava saindo com 2 vasos inteiros dentro de uma sacola e, pelo que fala na reportagem, ele não fez mais nada com a sepultura, então fica bem claro que o objetivo dele era furtar aqueles vasos, por algum motivo que a gente não sabe, mas era furtar. E o resto da pergunta, eu acho que essa também seria a melhor estratégia de defesa, porque nesse furto tem como ser defendido a insignificância da coisa furtada, porque foram 2 vasos comuns. Então, acho que seria a melhor estratégia. Primeiro, defender a caracterização do furto e depois o princípio da insignificância. Ótimo, muito bom. Aí, tá vendo, gente? Pacote completo. Já veio com a tipificação e com a defesa junto. Ótimo. Alguém acredita ter uma opinião diferente, que acha que houve o crime do artigo 210? Houve uma violação, uma profanação de uma sepultura? E quer defender esse ponto? Caso não haja, vocês pensarem em outra tese defensiva, além do princípio da insignificância? O que vocês acham aí que poderia ser aplicado ao caso? Vamos lá, Marcos. Bem, durante a reportagem ele fala que ele usa medicamentos para depressão e etc, que ele fez isso quando ele estava no início de uma crise com ter tomado os remédios demais. Então, eu não me recordo qual artigo, mas eu acho que talvez pudesse fazer uma argumentação nesse sentido, que talvez eu não estivesse na plenitude das capacidades dele. Isso aí também pode ser um bom argumento. Vocês têm mais alguma ideia, assim, de defesa ou paramos nessas aí? Acaba que a gente pode falar, então, tipo assim, então ele tinha um problema aí talvez de imputabilidade penal, né? Não estava apto, capaz, com discernimento para responder pelos atos, ainda que, né, não totalmente. A atipicidade da violação de sepultura é também um exemplo, né? Tipo assim, não houve realmente uma violação, profanação da sepultura, os vasos estavam, né, fora, e descaracterizando por um crime de furto, haveria a incidência da insignificância. Mais alguma ideia? Então tá, deixa eu fazer alguns comentários. Professor, Oi, diga. acho que dentro do artigo do furto tem um parágrafo que fala que se o criminoso for primário e a coisa de pequeno valor, o juiz pode substituir a pena. Assim, eu acho que é o caso dele ser primário. Então, poderia caber ao juiz substituir a pena por só de multa, ou então reduzir de 1 a 2/3, eu acho. Isso, realmente quando é um furto é uma coisa de pequeno valor, ele é primário, bons antecedentes. E aí, só uma curiosidade. Que valor que seria esse aí, né, uma coisa de pequeno valor? E qual que é o valor máximo, por exemplo, para a gente reconhecer a insignificância? Vocês têm ideia? O que a gente, assim, pode falar que é insignificante? É muito polêmico, eu acho que ninguém sabe até hoje. Realmente, assim, não tem uma tarifa, né? Eu lembro, tipo assim, uma vez foi o STJ, acho que foi o STJ. Ele começou a querer fazer, numa decisão lá, uma tarifa de valores de indenização por dano moral. Então, assim, colocou o nome no SPC, tantos R$1.000. Morte, acidente de carro, tantos mil. Lesão, perda de membro, tal, tantos mil. Então, assim, às vezes a gente fica querendo estabelecer tarifas, né, uma tabela, para poder avaliar as coisas melhor. Mas vocês têm nenhuma ideia, assim, de que seria um valor a partir do que deixou de ser insignificante? R$5.000, assim, seria? Aí depende da riqueza da pessoa, né? É isso que eu ia falar. Acho que tem que observar as circunstâncias fáticas como um todo, assim, é muito difícil falar a priori. Eu não vejo por essa questão de tabela de forma alguma.
É o que o Matheus está falando também. Uma boa forma aqui pode ser de acordo com o patrimônio, né, da vítima, né? Às vezes você chegou assim, não, ele subtraiu aqui uma bicicleta velha do Sérgio Cabral. Ele tinha 250 milhões de dinheiro subtraído, né? Porque ele colocou no patrimônio próprio. Agora, uma bicicleta de uma pessoa que utiliza ela para o trabalho, dia a dia, o transporte, né, talvez tenha uma dimensão diferente. Mas aqui, vamos lá nessas defesas aqui. Isso aqui eu vou repetir brevemente, pessoal. Então, eu falei, a defesa penal tem ordem, né? Num caso assim simples como esse, acho que a gente não pensa em preliminares, né? Nós não estamos falando de nada do processo. Mas lembre-se, a primeira coisa a argumentar é isso. Depois passamos aí para as prejudiciais de mérito. Vocês não mencionaram nenhuma prejudicial de mérito, são as causas de extinção da punibilidade, né? Não houve prescrição, morte, decadência, nada disso. Eu acho que a nossa defesa, então, vai se centrar aqui, né, no mérito, é culpado ou inocente? Qual desses argumentos aqui poderia se encaixar? E pelo que vocês falaram aí, eu adicionando mais alguns, talvez essas fossem as defesas melhores, né? A insanidade mental, o princípio da insignificância, a tipicidade da conduta, estado de necessidade. Vejam bem, pessoal, por isso que eu falo, nós precisamos ser técnicos, né? Nós vamos nos formar e vamos atuar como técnicos na área do direito. Então, assim, insanidade mental. Eu olhando aqui, gente, é o artigo 386, inciso, acho que é o 5º, causas que excluem a culpabilidade, né? Vamos lá para o próximo. Princípio da insignificância. A insignificância, ela afeta a tipicidade do crime. A conduta se torna atípica. Então, voltando lá, eu tenho aqui, eu acho que é o inciso 4º, é o 4º, na verdade, a numeração aqui que não segue. Fala da atipicidade da conduta. Então, né, é um argumento que eu vou defender no sentido de o fato não ser mais típico. A tipicidade em si, né, não houve a violação da sepultura, não houve a conduta típica de... Entra aí. Estado de necessidade, né, caso tenha havido, ele pegou aquilo para poder vender e fazer dinheiro. Não acho que é o caso. Mas seria o quê? Uma causa de exclusão da ilicitude. Então, vamos sempre pensar nisso, pessoal. Toda defesa penal, a princípio, ela tem que pensar no crime na sua divisão, fato típico, ilícito e culpável. Aonde que vai atuar? Atua na tipicidade, na ilicitude ou na culpabilidade? Fora as situações em que, né, tipo assim, o fato não ocorreu, o agente não tem nenhum envolvimento na situação, ou não existe prova suficiente para condená-lo. Vamos lá. A questão da insanidade mental, pessoal, né, que foi mencionada aí brevemente, né, que talvez tivesse reduzido a capacidade. Nós temos aqui o incidente de insanidade mental, previsto no artigo 149 do Código de Processo Penal. Então, assim, se o juiz tem dúvida, né, sobre a integridade mental do acusado, ele vai, ou de ofício, ou a pedido das partes, ele vai mandar que se seja feito um exame médico legal. Eu já tive casos, assim, aliás, eu já tive muitos pedidos em processos de incidentes de insanidade mental, mas foram poucos os casos que realmente constatou. Então, primeira coisa, gente, o simples fato, e aí é a minha opinião, né? O simples fato da pessoa chegar e falar assim, não, ele toma medicamento, ele está meio coisa, tal, para mim não seria suficiente para determinar um exame de insanidade mental, sabe? Tem que chegar e falar assim, tem que trazer talvez um atestado médico, comprovando, falou, fulano tem isso, ele tem uma depressão profunda, ele tem um problema sério, ele já foi internado, tal. Eu vendo que os indícios são consistentes, aí sim, para mim, surgiria uma dúvida sobre a integridade mental e eu determinaria o exame médico legal. E o que acontece? Quando você faz um exame desse, gente, o processo meio que para, né? É muito lento, vai lá para a perícia, são meses de paralisação, então, assim, não é uma coisa... Às vezes é uma estratégia da defesa para poder fazer com que o processo demore um pouquinho mais, para depois conseguir uma prescrição, né? Mas, assim, eu me lembro de 2 casos. Um caso foi não, na verdade tem 3. Foi um senhorzinho que ele estava na agência do INSS, ele foi denunciado, acusado de dano ao patrimônio público. Ele falou que ele chegou lá, foi mal atendido, não sei o que, ele quebrou a agência toda. Eu até falei, gente, às vezes é aquele dia, né, o dia de fúria, né, tinha até uma certa razão. Aí a defesa falou, ele é meio doido, pancada aí, não sei o que. Eu falei, será mesmo? Trouxe uns documentos, eu conversei com ele na audiência, não notei nada assim, muito atípico, eu falei, estou com um pouco de dúvida, vamos fazer.
Para minha surpresa, o resultado do laudo foi que ele realmente era incapaz, ele era inimputável. Ele não tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato quando ele cometeu o crime, e ele não tinha condições de se comportar de outra maneira. Então, aí eu reconheci a inimputabilidade. É interessante, eu não sei se vocês já viram, numa situação como essa, o que é que o juiz faz? Ele chega e fala assim, ó, o fato é típico, o fato é ilícito, mas não é culpável. Então, eu absolvo o réu do crime. Porém, aplico uma medida de segurança. Então, é o que eles chamam de absolvição imprópria. Né? Ele não fica plenamente absolvido. Né? Em vez de uma pena, ele vai sofrer a medida de segurança, que pode ser um tratamento ambulatorial ou uma internação. No caso dele, eu lembro que eu determinei um tratamento ambulatorial, não era caso de internado. Teve um outro caso também de uma servidora da Justiça do Trabalho, que acho que ela estava recebendo dinheiro de advogado para agilizar os processos. Aí, assim, de plano, eu falei, não, isso aqui não tem nada, não está... Para mim, a pessoa tem que começar a rasgar dinheiro aqui para poder falar que é doida. E ela está justamente pelo contrário, ela está ganhando dinheiro da conduta dela. Mas, no final das contas, tinha lá uns exames médicos, atestados, tudo. Eu falei, não, vamos fazer o teste. Fez o exame médico legal, não. Normal, não tem problema nenhum. E acabou que ela foi condenada. E teve um que é o pior de todos, que eu chamo de feijoada. O feijoada, ele morava no interior. Aí ele, tipo assim, ele era uma figura folclórica lá da cidade, a cidadezinha pequena. Os meninos, sabe, da cidade chegavam lá assim nele, ficavam brincando, jogavam uma pedra nele, saia correndo, ele saia atrás dos meninos, uma coisa assim. Mas só sei que num determinado tempo o feijoada sumiu. Sumiu aquela coisa e tal. Aí começaram a sentir um cheiro muito ruim da casa dele. Aí chamaram a polícia militar foi lá, chegou, pediu para ele abrir a porta, ele abriu e tal. Quando chegou lá, era um cenário assim de filme de terror. Ele tinha matado uma pessoa, ele tinha pego os pedaços dessa pessoa, tinha desmembrado ela toda, tal, colocou dentro de sacos, uns balaios assim de cesta de palha, outros pedaços, ele tinha salgado, estava pendurado assim, e ele estava comendo essa pessoa. E eu falo de feijoada porque tem fotos lá, né? Eu lembro do laudo. Isso era na Justiça Estadual, quando eu trabalhava ainda no Tribunal de Justiça. Aí tinha lá a foto de uma panela de pressão com feijão, um pedaço de dedo, tudo, que ele estava comendo, entendeu? Então, por isso que eu... Então, assim, num caso como esse, você nem precisa mandar fazer um exame médico legal, ele é doido de pedra. Mas, assim, é uma obrigação da lei. Então, assim, a gente fez o exame de sanidade mental e, obviamente, falou que ele é completamente louco. Então, aí, no caso, ele foi absolvido da prática do crime, mas se determinou que ele fosse internado no hospital psiquiátrico. E aí, gente, é uma coisa assim, ele fica internado anos, né? Às vezes, eles até tentam, né, estabelecer um limite aí o máximo da pena, 30 anos, né? Mas, a princípio, a medida de segurança não tem prazo determinado. Não é, Bruno, um negócio assim é chocante. E foi curioso, eu falei, gente, eu devia ter tirado umas fotos dessa aí, né? Porque, assim, o pessoal depois até acha que eu sou mentiroso. Mas aí eu estava um dia contando esse caso aqui, chegou um aluno e falou, professor, eu trabalho no hospital psiquiátrico, esse rapaz está lá, eu lembro do processo dele. Eu falei, tirou algumas cópias para mim, ele tirou, eu tenho a cópia aqui em casa, em papel ainda, né? Eu não digitalizei não, mas eu lembro a foto da cara dele, a casa dele com as coisas, realmente era meio horroroso. Um detalhe também, viu, pessoal? Quando a gente solicita uma defesa, o incidente de insanidade mental, a gente meio que perde o controle da defesa. Vai ficar na mão do perito. O perito vai falar que sim ou não, né? O perito tem que analisar duas questões básicas. Se ele tinha conhecimento, né, da ilicitude do fato na data do crime, na data do fato, e se ele conseguia se comportar de outra maneira, na data do fato. Se responder negativamente para as duas coisas, ele é totalmente inimputável. Então, assim, ele tinha consciência da ilicitude? Não tinha, não. Ele conseguiria se determinar de outra maneira? Não conseguiria. Então, pronto, ele é louco. Né? Não vai estar sujeito, assim, a uma sanção penal. E aí, gente, outra coisa, né? Não é qualquer assim, medicamento que se toma que a gente vai falar que ele está com problemas, né? É muito difícil, sabe, a gente chegar e falar assim, eu pelo menos nunca tive um caso desse, mais de 20 anos, falar assim, ele tomou um medicamento, a gente tem que conceber isso como uma embriaguez involuntária decorrente de caso fortuito para poder absolver. Né? E no caso, não, a pessoa toma voluntariamente o medicamento,
o médico às vezes fala das consequências desse medicamento. É muito difícil que essa pessoa, tipo assim, ela misturou um medicamento com alguma coisa, isso aí deu um efeito que ela não perdeu o controle sobre si própria. Isso é muito difícil, acontece em filme, mas na prática, por exemplo, às vezes tem medicamentos aí que normalmente inibem, né? São um pouco imunossupressores, assim, a pessoa fica mais derrubada, né? Ela, não sei, embora também existam, né, os medicamentos, tipo a fetamina, que, né, estimulam a pessoa. Mas, assim, não pensem que funciona como o filme americano, tipo assim, né? Tomou um medicamento, ficou doido, saiu matando, né? E aí está isento de pena. Na realidade, precisaria comprovar que ele tomou aquilo por um acidente, de uma maneira fortuita, né, involuntária, ele não sabia das consequências. Dificilmente a pessoa que está sujeitando a um tratamento médico não vai saber das consequências do medicamento. E dificilmente também o medicamento ele vai deixar a pessoa assim com instintos bárbaros para cometer crime, né? Então, assim, mas dependendo da situação, é uma forma, é uma tese defensiva. Princípio da insignificância. Pessoal, eu uma vez fiz uma pesquisa no Supremo e no STJ, qual que é o valor da insignificância? Eu acho que esse aqui é o maior valor nesse recurso especial lá no STJ. Se vocês conferirem lá, acho que não ultrapassa R$300. Então, hoje eu coloquei na minha cabeça, ó, é mais de R$300, já não está valendo insignificância, tem que ser menos. É a referência que eu tenho. Então, assim, a gente teria que pensar, ó, esses vasos aí do Ronaldo Esper, eles são de Carrara, mármore Carrara, eles são uma coisa simples, tal, mais de R$300, como é que é? É para poder aplicar a insignificância. A atipicidade da violação de sepultura. Pessoal, você vê, esses crimes aqui, eles ocorrem com baixa frequência, né? Então, nós não temos uma jurisprudência grande a respeito deles. O que a gente vai verificar é o seguinte, na doutrina, tem até um livro aí na Faculdade de Direito, Direito Penal Funerário. Ele traz isso. Fala o seguinte, ó, nós podemos conceber a sepultura como só o jazigo, aquele local onde coloca o caixão, ou pode ser tudo que está ao redor dela, uma interpretação mais extensiva. Eu não sei se vocês já foram lá no cemitério do Bonfim, né, o cemitério mais antigo aqui. Se vocês virem lá, tem sepulturas assim que são capelas. Famílias muito ricas construíram uma pequena capela. Você entra nessa capela, lá dentro vai ter cruz, vai ter imagem de santo, tal, e tem os locais para colocar os caixões. Aí eu fico pensando, se alguém entrou naquela capela e roubou uma cruz, ele está violando a sepultura? Ou ele precisa mexer lá no sarcófago, no caixão, para poder falar que houve violação da sepultura? Então, assim, depende de uma interpretação que você adota. Talvez, né, só bem aqui, o professor disse R$300, mesmo se o ofendido for um milionário. Bruno, deixa eu te falar, eu no fundo, aí é o seguinte, eu sou até contra o princípio da insignificância. Sabe por quê? Parece que o princípio da insignificância, ele foi criado, acho que lá, né, foi o Klaus Roxin, na verdade, acho que foi o Weltzel, né, que falou do finalismo, mas o Klaus Roxin que deu isso aí, divulgou isso para o mundo. Eu acho que na Alemanha, propriamente dita, eles nem aplicam isso lá. O que eu falo é o seguinte, parece que tem cota, né? Você pode furtar até R$300, acima disso é crime, abaixo não é. Eu acho que está errado, qualquer delito deveria ter uma resposta, né? Social, não que seja uma resposta penal, mas ainda que ele fosse multado, aqui, ó, você foi pego em flagrante, ó, paga multa o dobro, você furtou 200, paga 400. Então, assim, na discussão que o Supremo Tribunal tem a respeito do princípio da insignificância, ele chega e fala assim, não, ele considera coisas relacionadas à culpabilidade, se a pessoa ela está reiteradamente cometendo a infração, tudo, não tem nada a ver com o fato objetivo cometido, mas é uma coisa que eu acho que tem que ser levada em conta. Imagine, chega uma pessoa, vai num comércio, num pequeno comércio, ele todo dia furta lá R$50. Aí durante um ano está furtando R$50. Aí fala assim, não, é princípio da insignificância. Mas todo dia você está furtando R$50? Então, acho que tem que ter alguns limites. Então, assim, eu tenho uma visão bem restrita. Lógico que eu aplico, já apliquei várias vezes o princípio da insignificância, sobretudo dentro desses contornos que os tribunais fazem, sabe? Mas, assim, R$300 para uma pessoa pobre é muito. Para um bilionário é pouquíssimo. Então, mas será que a gente não tem que ver no aspecto objetivo? Porque também, senão, eu não tenho critério nenhum, né?
Então tá, R$300 para o pobre é muito. E para o rico, então? O Bill Gates, que tem bilhões, para ele, então, tinha que ser acima de R$30 mil, né? Vamos multiplicar por 100, não, R$3 mil, mas R$3 mil não são 3 salários mínimos, praticamente, não é muita coisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que, sim, no caso concreto, verificar qual que é o patrimônio do ofendido, qual que é a repetição dessa conduta. Ele está fazendo isso o tempo todo, eu não vou aplicar insignificância para ele, então, não. Ele está elegendo isso aí como um meio de vida. O direito penal, em algum momento, ele vai ter que atuar, né, para poder analisar. Mas, assim, eu concordo com você. A depender do patrimônio da vítima, eu acho que a gente pode variar. Mas, assim, para mim, R$300, a princípio, foi o limite, né, é o que eu penso. Sim. Mas só sobre isso, eu acho que você falou muito bem, porque senão a gente sempre legitimaria furto de milionários também, né? Sim. É insignificante. Então, eu acho que, né, é por isso que eu penso dessa maneira. Então, voltando à questão da sepultura, né, gente? Qual que é o conceito que a gente tem de sepultura? Então, vai depender. Se você tem uma interpretação extensiva, tudo que adorna a sepultura faz parte dela. E, por exemplo, gente, uma família que construa uma sepultura, né, para o seu grupo familiar, tudo, eles têm o cuidado realmente aqui, vamos colocar um vaso, vamos colocar uma cruz, tudo isso tem algum sentido. Então, você pode arrebentar a sepultura toda, né? E, não, mas eu não abri o sarcófago, então eu não violei a sepultura. É uma interpretação que se dá. Então, mas no final das contas, esse estado de necessidade, acho que eu forcei a barra um pouco, né? Porque, assim, o Ronaldo Esper, um furto famélico, digamos assim, nem de longe acho que era o caso dele. Ele tinha uma situação financeira assim, acho que é razoável, né? E aí o seguinte, resumo da história. Ele foi absolvido pelo juiz lá de direito, juiz estadual, que julgou o caso dele. Mas aí foram falta de dados para vocês, acho que vocês nunca chegariam a essa conclusão. Eu vou deixar lá no Moodle disponível a sentença absolutória. Mas o que aconteceu? O juiz chegou e falou que, na verdade, essa sepultura, os vasos, estavam lá numa sepultura vazia, abandonada, sem dono. Então, assim, você furtar coisa sem dono não é coisa alheia. Então, a conduta é atípica. E aí o juiz foi e absolveu. Falou que houve furto de coisas abandonadas. Então, isso aí não é crime. Eu também tenho minhas reservas, né, pessoal? Fala aqui, gente, isso aqui... A prefeitura, ela é encarregada de zelar pelos cemitérios. Normalmente, isso é uma competência municipal. Então, assim, se ela tem lá um local, tem vigilantes, tem gente que dá manutenção, tem tudo, a princípio, o que está ali dentro é coisa que tem dono, sim, né? Então, assim, o fato de estar eventualmente vazio um jazigo, a princípio, não sei se é caso de falar assim, não tem dono. Se não tem uma família que está vinculada àquele jazigo, aquilo lá está sob a administração da prefeitura. Mas eu acho que é o seguinte, acho que a coisa é pequena mesmo, né? O furto é pouco insignificante, acho que os 2 vasos, eles foram recuperados, né? As consequências foram muito brandas, a princípio. Então, acho que o juiz, para aliviar a situação, falou, não, aqui, vamos falar, é atípica a conduta. E aí é o tal negócio, né, gente? Também tem uma questão no Brasil, né? Se fosse talvez um réu mais pobre, ele responderia pelo furto. Mas como é um réu, às vezes, mais rico um pouquinho, o máximo que ele faz é cleptomania, né? Já não é furto. Então, pobre que furta é ladrão, né? Rico que furta é cleptomaníaco. Então, também tem essa característica. Por fim, pessoal, o caso 3. Vocês viram o vídeo? Alguém pode aí simplificar para mim? E o Lucas está falando aqui, só um pouquinho, gente. É problemático na discussão de drogas. A questão do quê, Lucas? Da insignificância? Exato. Gente, eu já vi condenação de drogas, a pessoa tinha meio grama de cocaína, de maconha, entendeu? É insignificante, não é? Como é que é? O Supremo, na verdade, ele está querendo descriminalizar, né, o uso da maconha, né? Assim, só da maconha também. Mas, a princípio, é difícil. É questão típica do Brasil. Acho que, assim, nós temos tanto crime cometido aqui que o sistema vai criando anticorpos. Os anticorpos são esses aqui, aplica o princípio da insignificância, aplica o princípio da adequação social, vamos aplicar isso, aplicar aquilo, que são formas da gente tentar evitar que o sistema entre em colapso, embora já está bem colapsado, né? Isso aqui não é crime, não, deixa quieto, vamos arquivar essa investigação. Então, gente, tem muita coisa que nem sequer chega a ser uma denúncia.
a um crime perfeitamente cometido, se ajusta formalmente ao tipo penal, mas pela lesão que gera, normalmente o Ministério Público pede o arquivamento pela insignificância. Eu já, dezenas, acho que mais de centenas de processos arquivados em razão disso. Mas vamos avançar, interrompi aí, quem me conta aí a violação de sepultura, destruição de cadáver, vilipêndio a cadáver? Haddad, eu queria só comentar desse vídeo, porque eu estava falando com o Marcos, assim, e a gente achou essa reportagem muito doida, porque eu acho que de jornalismo ela não tem nada, né? Eu fiquei chocada. Não, Mas, enfim. a narração, né, parece uma coisa assim de... É assim, uma ficção quase, mas tudo bem. O cara deitou no lugar que a mulher foi encontrada, tipo assim, na cena do crime no chão. Eu fiquei, meu Deus. Não, nada mais medonho mesmo. Pra mim, o melhor é a música de fundo. Tem um... gente, aí... isso aí vai... Acho que dá o que falar. Eu nem sei quantas visualizações teve esse vídeo, mas assim, eu falei, isso aqui acho que encaixa no que a gente vai discutir. E aí, o que aconteceu e o que vocês acham que, se houve algum crime, qual seria ele? Quem se habilita? Só respondendo, desculpa aqui, respondendo o Lucas, né? Falou, não, tem que pensar o tipo de droga também. Sim, gente, não tem dúvida, não. Um grama de maconha, 1 grama de heroína, 1 grama de maconha e tal. Tanto é que, por exemplo, Portugal admite que haja o porte, assim, né? É lógico, não vai constituir crime, mas vai ser, assim, uma infração administrativa. Se você portar, por exemplo, acho que são 25 gramas de maconha, 5 de cocaína, 5 de haxixe, ou seja, é uma prova que eles estão sopesando isso, né? Dependendo da potencialidade da droga, né, em termos de efeitos, né, nocivos ao organismo, eles consideram isso. Até mesmo também o valor, né? 1 grama de cocaína vale muito mais que 1 grama de maconha. Então, isso aí tem que ser ponderado quando a gente vai fazer essa análise, né, de uma suposta insignificância. Então, vamos lá. Quem se habilita? É o Marcos aí que vai fazer as honras para contar o ocorrido? Não, então o que aconteceu nessa reportagem? A senhora tinha sido enterrada, acho que tinha uns 20 dias, ou 30, algo do gênero. Só que violaram a sepultura dela, então retiraram o caixão, retiraram ela também de onde ela estava depositada. E pelo jeito como o corpo foi encontrado no dia seguinte, há suspeita de que ela tenha sido vítima de algum tipo, não sei se pode falar violência sexual, mas tipo, de fato fizeram algum ato de necrofilia com o cadáver dela e deixaram ele largado. Então, aí encontraram no outro dia e o crime estava girando em torno disso, se teria sido ou não um caso de vilipêndio a cadáver, no caso o artigo 212. Tá, ótimo. Então é o seguinte, o que vocês acham? Ele responde por violação de sepultura e vilipêndio a cadáver e um crime contra a dignidade sexual? Eu acho que sim. Eu acho que não, porque é um pouco implícito. Para ele vilipendiar um cadáver, ele tem que tirar da sepultura, eu acho. Então, para mim, não faz muito sentido ele ser punido pelos dois. E crime contra a dignidade sexual, a necrofilia, ela entra em vilipêndio a cadáver. Não tem um tipo próprio de necrofilia. Então, talvez deva ser compensado nas circunstâncias do crime, o fato dele ter praticado um abuso sexual, mas não outro tipo. Tá. Eu acho. Quem pensa diferentemente ou... Eu penso um pouquinho diferente da Letícia, no sentido de que não necessariamente para ter o vilipêndio a cadáver você tem a violação da sepultura. Então, eu acredito que seria, sim, um concurso, talvez material, né? Mas eu concordo com ela na segunda parte, eu falar que não haveria um outro crime contra a dignidade sexual. Seria tudo incluído, talvez, no vilipêndio a cadáver, na minha visão. Isso. Bom, boa argumentação. Mais alguém? Então, deixa eu tentar expressar. Vai lá, Vitória. Professor, eu dei uma pesquisada, aí eu vi falando que necrofilia não encaixa em vilipêndio a cadáver, porque vilipendiar seria mais insultar, ultrajar, assim, de alguma forma, mas a necrofilia, ela não está tipificada. Aí eu vi falando que
é uma falha, assim, né? Tá faltando, mas geralmente quem pratica necrofilia são pessoas que têm algum problema, assim, mental, não sei falar o termo certo, mas igual a gente viu que o senhor falou no caso do velho que causou o dano lá no patrimônio público. Aí, geralmente, o que acontece nesse caso é medida de segurança. Gente, com certeza não, mas fala assim, há um indicativo muito forte que quem, por exemplo, né, faz necrofilia, né, no sentido sexual com um cadáver, pode ter algum distúrbio, né? Tem que ver o seguinte, se esse distúrbio é suficiente ao ponto de retirar toda a capacidade de entendimento ou parte dela da pessoa, né? Ou de impedir que ela se comporte de acordo com a conduta que deveria se esperar dela. Então, aí realmente teria que marcar. Eu, num caso desse, eu acho que teria uma tendência mais fácil de mandar fazer um exame médico legal do que em outros, porque, assim, é uma coisa um pouco diferente, digamos assim. Aqui, ó, essa situação, né? Deixa eu tentar pôr minha opinião, porque o horário aí já estamos avançando demais. A gente percebe o seguinte, foram praticados, assim, vários atos, né? Eu não sei se é uma conduta única, talvez uma conduta única a gente pode falar, mas foram vários atos. A princípio, houve violação da sepultura, sim, né? A senhora, ela foi retirada da sepultura, ela foi colocada lá no meio do mato, ela foi encontrada fora do caixão com sinais de violência sexual. Não houve destruição, subtração, ocultação de cadáver. Na verdade, esse aqui acho que é o crime mais comum desse capítulo, desse título, viu, pessoal? Ocultação de cadáver. Normalmente se comete um homicídio, né, e de vez em quando, né, assim, ele está associado a esse homicídio, né, mas não é o caso aqui. E a questão do vilipêndio ao cadáver, né? Depois que violada a sepultura, o cadáver teve, né, assim, ele foi largado lá no meio do mato. Acho que só isso talvez seja ultrajar, né, o cadáver, mas também houve a questão da violência sexual. O que a gente tem que pensar? Quando nós temos várias condutas que podem se ajustar, né, vários tipos penais que podem se ajustar à conduta, a gente tem que pensar naqueles princípios. Gente, será que não se aplica aí o concurso aparente de normas, especialidade, subsidiariedade, o princípio da progressão delitiva, a consunção? Não daria para ter essas regras? Então, assim, ó, uma coisa que vocês falaram, ó, eu conseguiria vilipendiar o cadáver sem violar a sepultura? O que vocês acham? Aí vocês responderam, não, consegue, nem sempre isso vai acontecer. O problema eu não tenho que pensar de maneira abstrata. Eu sempre tenho que pensar no caso concreto. Então, no caso concreto, eu conseguiria vilipendiar o cadáver sem violar a sepultura? O que vocês acham? Não. Eu também acho que não. Eu teria que abrir a sepultura, fazer tudo para ter acesso ao cadáver. Sim. Então, eu acho Isso. Aí eu acho que eu posso concluir, ó, a violação da sepultura é um meio necessário para o vilipêndio ao cadáver. Então, acho que assim, a minha regra é essa, eu sempre tenho que pensar, esse crime anterior foi um meio necessário para o cometimento do crime posterior? Se a resposta é positiva, eu acho que aplica-se a consunção. Agora, se não, às vezes é um meio, gente, mas não é um meio necessário. Igual, por exemplo, era muito comum, casos que eu julguei, a conduta era a seguinte, a pessoa extraía madeira lá em Marabá, né, da floresta amazônica, isso aí, só de você extrair e transportar madeira é crime. Só que ela falsificava um documento para tentar passar pela fiscalização. E aí, o que acontecia? Na hora que ele era preso em flagrante, apreendia a madeira e apreendia o documento falso. Ele era denunciado pela falsificação do documento, mais o crime de transportar madeira ilegalmente. Aí, o que a defesa fazia? Ela alegava que havia consunção. Aqui, ó, o crime de falsificação foi absorvido pelo transporte ilegal. Aí eu comecei a me perguntar, aqui, ó, para transportar a madeira, eu necessariamente precisava ter falsificado aquele documento? Não. Eu poderia ter transportado a madeira sem documento nenhum. Eu quis adicionar um elemento para poder tornar mais difícil ser capturado, ser identificado o crime, mas não era a falsificação um meio necessário para transportar ilegalmente.
Então, eu falava, ó, então não existe consunção, são duas condutas distintas que ele vai responder. Né? Então, assim, eu penso, acho que nesse caso o raciocínio seria o mesmo. É um meio necessário? É necessário. Então, eu absorveria a violação de sepultura no vilipêndio ao cadáver. Ah, vocês falaram, e a violência sexual contra o cadáver? Realmente, não é um crime contra a dignidade sexual, né, pessoal? Nós precisamos de uma vítima, de um sujeito passivo, um titular do direito violado. Na verdade, o cadáver, ele não é titular de direitos. O titular do direito aqui é a família, é a coletividade. Né? Nós temos em qualquer sistema, no mundo inteiro, desde os gregos, desde os índios, de tudo, cerimônias fúnebres, né? De cerimônias religiosas. Então, assim, é a coletividade esse interesse de preservar e respeitar isso. Então, o que acontece? O máximo que vai acontecer é que o cadáver vai ser o objeto material da infração. Ou seja, foi sobre ele que se realizou a ação típica. Mas ele não é sujeito de dignidade sexual. Então, realmente, não caracteriza nenhum crime contra a dignidade sexual. Aí foi mencionado a necrofilia, né? A necrofilia não seria realmente um vilipêndio. Ó, eu não sei, realmente pode ter essa posição, mas eu confesso que, para mim, uma das coisas mais graves em termos de vilipêndio seria uma necrofilia, né? Tipo assim, um aproveitamento sexual do cadáver. Eu acho que isso aí é vilipendiar, é você ultrajar. O cadáver, gente, ele está lá aquela coisa assim, meio que, digamos assim, sagrada, intocável, né? Para ser aí, o tempo vai se encarregar de consumi-lo. Não é o caso de ninguém abrir uma sepultura e praticar atos. Eu fico imaginando, imagina você abrir a sepultura, você pegou o cadáver e começou a pintar o rosto dele, não sei o que, houve vilipêndio. Mas você praticar atos sexuais com ele não seria? Eu acho que é até mais grave, né? A minha percepção. Então, eu consideraria que essa necrofilia, eu não vejo que há uma lacuna legal. Eu acho que ela se enquadraria aqui nesse vilipendiar. Mas, como foi dito aqui, realmente, aí, numa situação como essa, tem que avaliar se realmente a pessoa ela é inimputável ou não é. Para finalizar, né, e com relação à pena, qual que é a pena? Né? Pena de 1 a 3 anos, o que vocês aplicariam? Quem tem uma ideia? Pena de 1 a 3 anos, um réu primário, bons antecedentes. Eu acho que o mínimo não poderia ser, porque, como você bem disse, o ato sexual acho que agrava a situação. Então, eu me afasto do mínimo. Eu concordo, eu até coloquei essa questão para vocês para a gente pensar nisso. Porque é o seguinte, a jurisprudência brasileira sempre teve a seguinte situação. O crime, o réu é primário, bons antecedentes, no mínimo legal. O réu já não é primário, não tem bons antecedentes, tal, a pena um pouco acima do mínimo legal. Além disso, tem outras circunstâncias judiciais que são ruins, tal, pena mais próxima do meio, mais elevada. Mas, assim, eu não sei se deveria ser sempre assim. Veja a situação, gente, olha a gravidade da situação. Ou seja, a família está totalmente abalada porque perdeu um parente. Vai lá, faz uma cerimônia, se despede do parente, tal, ela é enterrada, ela gasta dinheiro com isso, tal, o parente é enterrado. Chegou lá, alguém viola a sepultura, arrebenta a sepultura, destrói o caixão, tudo. Pega o cadáver, vilipendia o cadáver, e não só vilipendiar, fez uma violência sexual, aparentemente, larga o cadáver no meio do mato, com o caixão destruído. A família, depois de dias, né? A família localiza isso, tem que fazer, o cadáver vai se submeter a exames, né, para perícias criminais. A família tem que fazer uma nova cerimônia religiosa, gasta mais dinheiro, tal. Eu acho a conduta gravíssima. Então, assim, tá certo, é primário e bons antecedentes, por isso, na minha opinião, a pena não fica perto do máximo. Mas, assim, seria num patamar muito elevado. Eu acho muito mais grave, por exemplo, isso, do que você cometer um furto, que tem uma pena de 1 a 4 anos. Né? Então, assim, a conduta, o desvalor dessa conduta e do resultado, comparando com a média, acho que é muito mais grave. Eu colocaria uma pena mais elevada. E não se esqueçam, né, pessoal?
para vilipendiar o cadáver, houve o cometimento de um outro crime. Eu menciono isso nas circunstâncias judiciais. Eu falo aqui, embora não se possa punir pelas duas infrações, uma absorveu a outra, a gente não pode esquecer que, nas circunstâncias do crime, ele praticou uma conduta típica, né, que assim, é tipificada penalmente, para poder cometer a conduta final. Então, eu acho que é muito mais grave. Uma coisa é você transportar madeira ilegalmente. Outra coisa é você transportar madeira ilegalmente carregando um documento falso. Eu acho que quem faz isso, em tese, comete uma conduta mais grave. No caso da madeira, são dois crimes distintos. Nesse aqui não serão distintos, mas eu acho que a gravidade maior também. Imagine, vilipendiar o cadáver é um crime. Agora, vilipendiar o cadáver depois que você viola a sepultura, eu acho que tem um desvalor muito maior. Ok? Deixa eu ver as perguntas que fizeram aqui, A Vitória, se pichar, capela, túmulo é considerado violação, profanação? Ô, Vitória, não sei, eu acho que o violar, né? Porque acaba que às vezes é uma conduta externa, né? Não sei se estaria violando propriamente. Você me falar assim, é a mesma coisa, é um pouco de feeling. Mas qual que é o argumento técnico preciso? Eu acho que eu precisaria realmente ver e refletir um pouco melhor a respeito disso, né? Assim, violar não é, mas será que profanar? Profanar é o quê? É desrespeitar. Eu estou desrespeitando? De certa maneira, talvez sim, né? Então, deixa eu pensar melhor, né? O Pedro está perguntando, caberia suspensão condicional do processo, professor? A princípio, sim, viu, Pedro? Apesar da gravidade da conduta, né? Se ele foi denunciado por a pena que é de 1 a 3 anos, se a pena mínima não ultrapassa 1 ano, cabe suspensão condicional do processo, sim. Né? Isso, artigo 89, perfeito, Pedro, é isso que... Né? Então, assim, é o tal negócio, dependendo das circunstâncias judiciais, né, que poderiam relacionar à prática do crime, o Ministério Público até poderia, né, que aqui fala, tem outro crime e tal, e desde que estejam também presentes os requisitos que autorizaria a suspensão condicional da pena. Então, assim, esses requisitos é justamente isso, a gravidade da infração, algumas coisas. Mas eu preferiria, mesmo assim, deferir, sabe? Eu deferiria, e talvez, assim, como condição para o deferimento da violação desse crime, eu colocaria algumas condições mais graves. Eu falei, foi muito grave a sua conduta. Em vez de você pagar aí 5 cestas básicas, você vai pagar 15. Você aceita essa proposta de suspensão? Sabe? Então, a proposta de suspensão acho que pode ser um pouco mais grave. Mas, em tese, sim, cabe o artigo 89 aqui para esse tipo de delito. Ok? Pessoal, eu acho que é basicamente isso, né? Não, esse aqui é sobre os critérios da pena, né? A gente tem que sempre considerar isso. Tudo isso que eu falei, aplicaria, acho que era na pena base, né? A gente considerar todos esses elementos, né? Houve a crime sexual, houve a violação prévia da sepultura, tal, são circunstâncias judiciais, e depois, se houvesse agravantes, atenuantes, causa de aumento e diminuição, a gente aplicaria também. Mas parece que no caso não tem. Só para lembrar vocês, sexta-feira feriado, né? Bom descanso a todos, mas na quarta-feira nós começamos as nossas lives. Nós tivemos que adiá-la, então será às 19 horas, pessoal. E aí, a partir daí, nós vamos combinar assim, né? Quarta-feira não teremos aula de manhã nesse horário, nós teremos a live às 19 horas, e na sexta-feira, sim, vai ser o nosso encontro marcado permanente às 8 horas, tá bom? Deixa eu só... Vamos lá, Natan levantou a mão, diga. Professor, só uma coisa, duas coisas, na verdade. Tudo que você disse aí se aplicaria lá no 29, posteriormente no 59, como você bem disse no final, né? Que são as circunstâncias do crime, a definição da pena base. Mas aí, eu queria até saber como é na prática a vivência disso, que do ponto médio da margem como teto apriorístico da pena, né? Então, o estabelecimento do ponto médio como um teto dessa primeira fase da aplicação. A gente não chegou a analisar, mas pelo menos a gente não verificou se ele tem bons antecedentes, é réu primário. Não vejo lá causa de aumento e de diminuição, nem agravante, nem atenuante. Então, por todas as circunstâncias serem desfavoráveis, não seria o ponto médio da pena? O que acontece?
Vocês tiveram aula, foi com o professor Fernando Galvão, sobre aplicação de pena? Galvão, no primeiro semestre de teoria do crime, e depois a aplicação de pena foi com o Fred. E o professor Frederico, ele falava que, tipo assim, desse critério médio, isso aí que normalmente se adota? Ele falou que existiam 2 métodos, o das oitavas e o do ponto médio. Então, mas como o das oitavas poderia criar distorções, geralmente se adotava o ponto médio também como um limite. Não, é o tal negócio. Ó, o que eu vejo na prática forense acontecer. Né? Eu, por exemplo, nós fizemos a pesquisa da Clínica de Trabalho Escravo, nós analisamos aí 1.500 processos criminais. Então, nós lemos muita sentença, vimos muitos acordos sobre a aplicação de pena. Aqui, ó, o critério, gente, basicamente que eu notei, pode ter exceções, eu não me lembro, mas é o seguinte, tem a pena base. A partir dessa pena base, você vai elevando-a se tiver circunstâncias desfavoráveis. E, em tese, não há um limite. O problema, o que acontece? É possível, às vezes, com a pena base, chegar próximo do máximo, ou até mesmo no máximo, né, dependendo das situações. E aí, a causa de aumento e de diminuição e agravante e atenuante nem cumpriria o papel, né? Porque você já está no máximo. Não, mas as circunstâncias, as agravantes e atenuantes, não. Mas a causa de aumento, ela pode, né? Aumentar além do máximo. Né? E como a causa de diminuição. Então, realmente perderia. Mas olha só, mas isso, Nathan, já acontece, né? Você fixa a pena no mínimo legal, por exemplo, na pena base, você já não pode aplicar uma atenuante. Né? Já tem súmula do STJ proibindo isso, muito embora o Código Penal seja claríssimo. Ele chega e fala assim, ó, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Esse sempre, para mim, você deveria poder reduzir. Mas a jurisprudência, nem adianta eu, como juiz, gente, querer reduzir, sabe? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Minha decisão vai ser reformada, é perda de tempo. Ela vai ser reformada imediatamente. Né? Então, assim, o entendimento aqui na nossa jurisprudência é esse. Então, o que eu vejo é isso, ó, os juízes partem da pena mínima e vão aumentando pelas circunstâncias judiciais, sem muito limite, entendeu? É o que eu observo na prática que acontece. O que acontece também é o seguinte, nem sempre existe uma avaliação tão meticulosa dessas circunstâncias judiciais. E quando tem circunstâncias desfavoráveis, elas não chegam a ser tantas a ponto de levar a pena até muito alto, entendeu? Então, por exemplo, personalidade. Ó, nós um dia a gente pode combinar uma aula de aplicação de pena. Personalidade, por exemplo. Gente, não tem como eu avaliar a personalidade do réu. Depois eu conto um caso para vocês, eu conversando com um psiquiatra. Então, a questão é a seguinte, eu chego e falo assim, uma personalidade, nada que desabone. Conduta social, nada que desabone. Então, assim, normalmente são poucas as circunstâncias que levam ao aumento. Esse caso do vilipêndio aí, eu acho que é um pouco à parte, porque assim, o desvalor da conduta em geral foi muito grande, né? Mas, assim, eu penso que é dessa maneira que tem funcionado. Entendi. Ok? Vou tomar mais tempo dos outros, não. Depois não, aqui, ó, pessoal, ó, eu agradeço a presença de todos, né? Nos encontramos aí na próxima quarta-feira às 19 horas, caso possa assistir. Vou parar aqui então, né? Um abraço a todos, vou parar a gravação, mas se tiverem alguma dúvida, quem quiser permanecer, eu estou aqui à disposição. Eu só tive uma outra dúvida, professor. Como que a gente deixou o tipo de destruição e ocultação